Imagine por um instante uma fome tão avassaladora, tão insaciável, que você é capaz de devorar qualquer coisa. E eu digo qualquer coisa, sem nunca se sentir satisfeito. Uma fome que te leva a extremos inimagináveis, mas que, paradoxalmente, nunca te permite ganhar um grama sequer. Essa não é uma lenda urbana, nem um conto de terror. É a história real de Tahari, um homem que viveu no século XVIII e desafiou todas as leis da biologia e da compreensão humana. Nascido por volta de 1772 na França, Tahari já demonstrava sua anomalia desde a adolescência. Seus pais, desesperados, não conseguiam alimentá-lo. Pense nisso: um jovem capaz de devorar um quarto de um boi inteiro em um único dia. Uma quantidade que, acredite se quiser, equivalia ao seu próprio peso. A situação era tão insustentável que eles foram forçados a expulsá-lo de casa. Tahari, então, se viu sozinho, vagando pela França e logo encontrou um palco para sua bizarra condição. Ele se tornou um showman, a atração principal de um charlatão itinerante. Em suas performances, a multidão ficava boquiaberta enquanto ele engolia rolhas, pedras e até mesmo animais vivos. Sim, você ouviu direito. Ele era capaz de engolir uma cesta inteira de maçãs, uma após a outra, sem mastigar. Sua predileção por carne de cobra era particularmente notável, mas por trás do espetáculo havia um sofrimento constante. Tahari estava sempre faminto, sempre exausto pela falta de comida, apesar de tudo o que ingeria. Em 1792, a vida de Tahari tomou um rumo ainda mais estranho quando ele se alistou no exército revolucionário francês. Mas as rações militares, por mais que fossem quadruplicadas, eram lamentavelmente insuficientes para sua fome colossal. Ele era visto vasculhando sarjetas e montes de lixo em busca de qualquer coisa comestível, o que o levou à exaustão e, finalmente, à hospitalização. Foi ali, no hospital, que ele se tornou um objeto de estudo médico, e os relatos se tornam ainda mais perturbadores. Os médicos, fascinados e horrorizados, documentaram seus hábitos. Em uma única sessão, ele consumiu uma refeição destinada a 15 pessoas, mas isso era apenas o começo. Ele foi observado comendo gatos vivos, rasgando seus abdômenes com os dentes e bebendo o sangue. Cobras, lagartos, filhotes. Nada funcionou. Ele foi pego brigando com cães de rua por comida, em um dos incidentes mais chocantes, tentando beber o sangue de outros pacientes durante sangria. A situação atingiu seu ponto mais sombrio quando uma criança de 14 meses desapareceu do hospital. A suspeita recaiu sobre Tahari e ele foi finalmente expulso. Anos depois, ele foi encontrado morrendo de tuberculose. Mas, mesmo após a morte, sua história não terminou. Uma autópsia macabra realizada por um médico corajoso chamado Tessier, já que outros cirurgiões se recusaram devido à rápida decomposição do corpo, revelou os segredos internos de Tahari. O esôfago de Tahari era anormalmente largo, seu estômago enorme coberto de úlceras preenchia a maior parte de sua cavidade abdominal. Seu corpo estava cheio de pus. Essa combinação de consumo extraordinário e emaciação desafia os princípios metabólicos básicos, sugerindo uma disfunção fisiológica profunda, uma incapacidade de seu corpo de processar ou reter nutrientes de forma eficiente, resultando em um estado de inanição celular constante, independentemente da quantidade ingerida. A história de Tahari é mais do que uma curiosidade grotesca. Ela nos força a confrontar os limites da fisiologia humana e a ausência de ética médica em uma era passada. É uma crônica de sofrimento, exploração e um mistério biológico que até hoje permanece sem explicação.
o homem que comia de tudo e nunca se saciava. Uma das histórias mais bizarras e desconhecidas que a história tem a nos contar.